valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Mais um dia, hoje iniciando o mês de outubro, vamos ler os Provérbios 24, capítulo 24, versículo 13, e diz assim: Filho meu, saboreie o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. É o Provérbio 24, versículo 13. E o texto diz: a loucura da pregação. Esse provérbio continua: então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. O homem se julga sábio, porém, se tivesse realmente conhecido a sabedoria, jamais teria crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:21-24. Caro amigo, saboreie esse mel porque é saudável e o favo porque será doce ao seu paladar. A palavra da cruz pode soar como loucura para os que se perdem, mas para os escolhidos, poder de Deus. Aceite a Cristo, confessando a Jesus como o seu Senhor, e receberá o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus é o nosso Senhor. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje fala para a gente saborear o mel, a palavra do Senhor. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida. Amadas irmãs, amados ouvintes, estamos mais uma vez aqui para ler o alimento diário. No alimento diário já começa com a oração. Diz assim: fala ao Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Isso está em Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Fala ao Senhor, o Senhor que nos fala, que Ele estendeu, criou o céu, criou tudo que há na terra, e em nós, Ele criou o Espírito para dentro do homem. Então a mensagem de hoje se titula: O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Nosso Deus é eterno e habita eternamente. Isso está em Salmo 90, versículo 2. Antes que houvesse a criação, ele estava na eternidade. Falamos ontem que o primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis marca o início do tempo. Quando Deus dá início à criação, inicia-se a contagem do tempo. Os céus e a terra compreendem toda a criação, e quando esta alcançar o objetivo para o qual foi criada, de todas as coisas serão sujeitas a Cristo, os céus e a terra passarão, e o tempo terminará. Os novos céus, a nova terra, não serão mais tal qual conhecemos e entendemos.
A terra possui um papel de destaque no propósito de Deus. Isso está em Zacarias capítulo 12, versículo 1. Deus fez o céu e a terra em destaque, preparando-a para colocar nela o homem. E a parte mais importante do homem não é seu corpo físico, ou sim o espírito que Deus formou dentro dele. Mediante o espírito, o homem coopera com Deus para fazer a sua vontade. Então os céus são para a terra e a terra existe para o homem. O homem existe para algo além de suas próprias necessidades. Ele existe para Deus. O homem foi criado de maneira especial. Isso está em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Deus formou o homem do pó da terra, dando-lhe corpo material para viver no mundo físico, sujeito ao espaço e tempo para fazer sua vontade. Fazer sua vontade no mundo físico, sujeito ao espaço e tempo. Quando se esgotar o plano de validade desse corpo, ele tornará o pó. Sem um corpo, não teríamos como produzir algo na terra. Nosso corpo é o santuário de Deus. Devemos cuidar dele e mantê-lo saudável para servir a Deus e cumprir seu propósito. Quando Deus formou o homem do pó da terra, o corpo estava sem vida, como um boneco de barro inerte. Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. A vida do homem veio do sopro de Deus. Para entender melhor essa questão, vejamos nos versículos a seguir ocorrência das palavras Espírito e sopro. O Espírito de Deus pairava sobre todas as águas. Está em Gênesis 1, versículo 2. Nessa passagem, a palavra Espírito em hebraico é Ruach. E em o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. A palavra Espírito é Neshama. No livro de Jó temos outros versículos que merecem atenção. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. A palavra Ruach e Neshama são intercambiais. Elas aparecem e o Espírito de Deus se fez o sopro do Todo-Poderoso que dá vida. Quando o sopro visa dar vida ao homem, torna-se Neshama. Espírito humano tornou-se esse Neshama. Alcançou aquele boneco de barro, formou o espírito do homem e o homem se tornou alma vivente. A alma é uma reação imediata ao sopro de Deus. Deus criou o nosso corpo para fazermos sua vontade, enquanto existirmos. Quando findar a validade deste corpo, a oportunidade acaba. Aproveitemos bem nosso corpo para cumprir o propósito de Deus. Por meio do Espírito soprado em nosso interior, se Deus recolhesse esse Espírito, recolhesse seu sopro, no mesmo momento, toda a carne juntamente expiraria. O sopro de Deus nos mantém vivos, sem ele morreríamos num instante, voltaríamos ao pó. Deus deu a cada um de nós uma alma, de forma que temos personalidades diferentes. Ele não deseja fabricar-nos em série, como robôs. Somos diferentes, cada alma tem autodeterminação e livre-arbítrio. Sendo assim,
conseguimos expressar a multiforme sabedoria de Deus. Cada um expressa uma parte do que Deus é. Irmãs, amados ouvintes, o que ganhamos de tudo isso? Eu ganhei que nós éramos pó. E o Senhor nos fez um homem de barro e soprou nele o Espírito. Então, por esse intermédio do Espírito do Senhor, nós somos a semelhança dele. Somos diferentes, cada alma, autodeterminação e livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio. Mas nós buscamos ao Senhor, mas não escolhemos outra coisa. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E cada um expressa uma parte do que é Deus. Agora, essa luz que eu ganho de toda essa palavra é que Deus nos fez conforme a sua imagem, nos deu inteligência, livre-arbítrio para escolher Ele. E a sabedoria de Deus, na sabedoria dele, cada um expressa uma parte do que Deus é. E essa é minha luz. Espelhar no Senhor, fazer a vontade dele. Então, o Senhor não deseja fabricar-nos em série, como robôs. Somos diferentes. Cada alma tem autodeterminação e livre-arbítrio. Sendo assim, conseguimos expressar a multiforme sabedoria de Deus. Cada um expressa uma parte do que é Deus. Essa mensagem, irmãs, ouvintes, é maravilhosa porque conta como nós fomos criados. Que o Senhor nos colocou na terra para que servirmos Ele. E sejamos fiéis, né, irmãos? E a direção? A direção é essa também. Precisamos servir ao Senhor, precisamos estar sempre na palavra, porque a palavra é vida para nós, não é? Ela nos direciona até Deus. E a admoestação, não devemos jamais deixar de seguir o Senhor. Precisamos ser fiéis, né? Porque Ele fez tudo por nós. Então, irmãs, então, amigas, sejamos fiéis à palavra, fiéis ao Senhor. Ele nos fez especiais, com inteligência, e para segui-lo. Amém. Até amanhã, então, amadas irmãs, amados ouvintes, com uma nova mensagem do Alimento Diário. Tenham um bom dia. Deus os abençoe. Amém. Para conhecer seu coração.
E amanhã é aniversário da Kate, daí. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs. Estamos começando mais uma leitura bíblica. Hoje é quarta-feira, dia 1º de outubro. E já estamos terminando o livro de Isaías, né? Amanhã a gente conclui. E esse livro muito rico, né? Cheio de profecias a respeito do Senhor Jesus, do milênio, né? Da Nova Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre Deus vinga o seu povo. Olha, o Senhor ama esse povo, né? E Ele o defende. Senhor Jesus. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 63, versículo 1, cujo título é Deus vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Bósra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Porque as suas roupas são vermelhas, porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. O lagar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira, pisei os povos. No meu furor, embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Quem é Edom? Edom é os descendentes de Esaú, né? Esse nome foi dado a ele porque ele era ruivo, né? Forte, ruivo, e foi dado o nome para ele de Esaú. E os seus descendentes, Edom, que significa vermelho. E Bósra é uma capital de Edom, que também essa palavra significa colhedor de uvas, né? Então tem algo a ver com vermelho também. E por que essa cor vermelho é destacado aqui? Porque mostra julgamento. E isso se refere à segunda vinda do Senhor, né? O título do capítulo 63 é Deus vinga o seu povo. O Senhor vem para julgar o povo. Isso é na sua segunda vinda. A bondade de Deus para com Israel. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias, porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença o salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. O anjo da sua presença é o próprio Senhor Jesus aqui. Versículo 8, porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o salvador deles.
Senhor Jesus se tornou o Salvador do seu povo. Versículo 9. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença o salvou. Mais uma vez, vemos aqui, esse anjo da sua presença também é o próprio Senhor Jesus. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. 11. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Agora, nos versículos 15, nós vemos uma oração pedindo a ajuda de Deus. Isso se refere ao povo na grande tribulação, orando ao Senhor. Olha para nós lá do céu, da sua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura do seu coração? Já se esgotaram as suas misericórdias para comigo? Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, porque fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo o teu santo povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Capítulo 64, versículo 1. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis, que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Que oração, né? Que oração que o povo de Deus faz aqui, né? Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto
e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto. Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso em que nossos pais Te louvavam foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes Te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Essa é uma oração de quem realmente está arrependido, né? Está sofrendo demais e por isso se arrepende, né? Mas esse sofrimento leva o povo ao arrependimento, né? Então, essa grande tribulação vai fazer isso, vai trazer um amadurecimento, vai trazer arrependimento, né? E eles vão se voltar para o Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador. Os rebeldes serão rejeitados. Capítulo 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz: fique onde você está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas retribuirei. Farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Quero ler uma nota para vocês, do capítulo 65, do 3 a 7. Esse povo chamado de rebelde, que é Israel, é acusado por sua idolatria. O Senhor acusa esse povo por causa da sua idolatria. Também por consultar os mortos e por comer carne de porco, que era proibida. Esses que diziam: não se aproxime de mim, não queriam estar perto do Senhor. E o Senhor vai julgá-los por isso. Esse povo que rejeitou o Senhor será rejeitado por Ele. No versículo 1 do capítulo 65, nós vemos o Senhor lembrando de nós, os gentios, né? Ele diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui.
Ó Senhor Jesus, né? Eu acho muito rica essa passagem, né? Porque que mistério, né? Nós crermos no Senhor e invocarmos o nome do Senhor, né? Ó Senhor Jesus, relembra a minha salvação, né? Ó Senhor Jesus, né? E o Senhor diz aqui, eu fui buscado por aqueles que não se chamava pelo meu nome, né? E agora, que não se chamava pelo meu nome, né? E nós invocamos o nome do Senhor, né? Lembre-se de Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse evangelho chegou até nós invocamos o nome do Senhor e nós fomos salvos, né? E somos mencionados aqui no capítulo 65, versículos 1. É comovente isso aqui, não é? Nós não perguntávamos pelo Senhor e um dia nós buscamos o Senhor. Isso não é um mistério? Isso é maravilhoso, né? Ao crer nesse Jesus, nós fomos salvos. Amém. Aleluia! Nós achamos o Senhor. Ele nos achou e nós achamos o Senhor, né? Aleluia! Muito bom. Deus poupará os seus servos. Então, nós vemos aqui o Senhor fazendo justiça, né? Ele, se aqueles que o buscam, o encontram, né? Esses aí são salvos. Aqueles que o rejeitam, são por ele também rejeitados. Versículo 8. Mas o Senhor, na sua justiça, vai poupar os seus servos. Versículo 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas, e se diz, não o destruam, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não destruirei todos eles. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Sim, o Senhor compara os remanescentes de Israel como uvas que estão num cacho de uva e que estão boas. E o Senhor terá piedade delas, não a esmagará. Se essas uvas boas que estão nesse cacho se refere aos remanescentes de Israel que irão crer no Senhor Jesus. E por isso serão salvos. Saron servirá de pasto para as ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso para o gado, para o meu povo que me buscar. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo monte, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna, e misturam vinho para o Deus Destino, eu os destinarei à espada. E todos vocês se encurvarão à matança, e porque eu chamei, e vocês não responderam. Falei e não atenderam, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vocês, servos, beberão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos.
O Senhor Deus fará com que vocês morram, e os servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Aqui, né, a gente só vamos comentar isso aqui, né? Haverá uma parte do milênio que não será prazerosa, né? Mas será para amadurecimento, haverá muito sofrimento ali, né? Então, aos infiéis, né, eles passarão por 1000 anos para serem transformados. Enquanto os chamados servos dele, né, estão nas bodas do Cordeiro, outros estarão fora da presença do Senhor. E ali haverá trevas e ranger de dentes. E isso ainda é o amor do Senhor, porque eles amadurecerão ali, se arrependerão e se voltarão para Deus. Versículo 17, o título é Novos Céus e Nova Terra. Versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que os outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E aos meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Nos versículos 17 a 25, vemos uma descrição do reino milenar, que é preliminar ou anterior aos novos céus e nova terra. Suas características incluem a transformação de Jerusalém, que deixará de ser um peso para ser uma alegria. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Terminamos a nossa leitura aqui hoje, né, com esse antegozo aí, né? A gente pôde desfrutar de um pouquinho mais aí do reino milenar, né? Que é o que nós almejamos, né?
Almejamos ganhar o galardão, estar com o Senhor antes da Nova Jerusalém, né? Estarmos com o Senhor no milênio, como recebendo como um prêmio, o galardão por ter tido uma vida com o Senhor. Ah, Senhor Jesus! Que o Senhor nos abençoe, né? Que todos nós possamos crescer, amadurecer, né? Para estar nas bodas do Cordeiro. Muito bom. Ficamos por aqui. A irmã Lene já está chegando para continuar a leitura de hoje com Salmos, Provérbios e o livro de Filipenses. Se Deus quiser, na quinta-feira estaremos aqui para mais uma leitura bíblica. Até lá. Eu aguardo vocês. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, irmãs. Bom dia, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos capítulo 73, Provérbios capítulo 24, versículos 13 e 14, e a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 19 ao 30. Vamos iniciar a leitura com Salmos, que diz assim: o problema da prosperidade dos maus. Versículo 1. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, os despertares, desprezarás a imagem deles. 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, e tu me segura pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. 27. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as tuas obras.
Amém? Agora vamos ler os Provérbios, capítulo 24, versículos 13 e 14. 24, 13 e 14. Meu filho, coma mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Amém. Agora é a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 19 até o 30, que fala assim: Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém? Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos de volta neste mesmo horário. Bom dia! Para da morte pecados livrar. Chora por quem errou, ergue os caídos. Diz-lhes que só Cristo pode salvar. Resgata com amor os que perecem. Mercê e salvação há em Jesus. Para
paciência, e para tal dá-nos força, Senhor. Faze-os retornar à senda estreita, diz que por eles Jesus se entregou.